Bem-vindos à Prontidão. No primeiro episódio falámos da Prontidão como um projeto editorial, não como uma página solta e não como uma coleção de conselhos avulsos. Não como mais uma vitrina de produtos para pessoas assustadas, mas como uma tentativa de construir uma biblioteca, uma linguagem própria e uma comunidade em torno da prontidão, da sobrevivência, da autossuficiência possível, do regresso à terra e da cultura prática e da autonomia. Hoje vamos abrir essa biblioteca. Hoje vou falar aqui dos livros que já editamos e dos livros que estamos a editar que vão sair este ano. Ou pelo menos vamos olhar para a nossa mesa de trabalho e falar dos livros que queremos editar. Alguns são manuais práticos, outros são ensaios, são textos incómodos, outros ainda pertencem à história do escotismo, da guerrilha, da crítica da civilização industrial, do sobrevivencialismo clássico ou do movimento de regresso à terra que, como quem leu o número único da nossa revista, teve a oportunidade de descobrir, classificamos como a primeira vaga do sobrevivencialismo. Não são todos livros simpáticos, não são todos livros que se leiam da mesma maneira e, sobretudo, não são todos livros que se devam ler como instruções a seguir, não são manuais de cozinha e até nesses devemos adaptar as receitas ao nosso gosto pessoal. Há livros que se editam porque ensinam, há livros que se editam porque provocam, há livros que se editam porque pertencem à história de uma ideia. Há livros que se editam porque são úteis e há livros que se editam porque, gostes ou não deles, ajudam a compreender o século em que vivemos e as crises que herdamos. A prontidão não quer criar uma estante decorativa, queremos criar uma estante de combate intelectual, trabalho prático e discernimento. E é isso que estes livros juntos começam a desenhar. Comecemos pelo escotismo. Temos no prelo 3 livros dos pais fundadores do movimento escotista mundial. Ernest Thompson Seton, Robert Baden-Powell, o mais conhecido, e Daniel Carter Beard. Estes livros vão sair este ano e estão atrasados. Primeiro, por um erro de cálculo meu, que calculei o número de páginas do original para os prazos das traduções e sucede que esse formato era maior do que o nosso, pelo que os livros ficaram muito maiores do que esperava. Segundo, porque estamos a recuperar as imagens à mão, ou seja, começámos no Dali para as recuperar, pois são scans dos livros originais em papel velho e as imagens estavam amareladas e esbatidas. Sucede que numa das suas milhentas atualizações, a OpenAI deixou de permitir que tratássemos essa imagem na sua ferramenta alegando direitos de autor, o que é falso. E estamos então a recuperar as imagens já antiga, utilizando o Microsoft Paint e depois retocando no Canva. Ou seja, é um processo chato, lento, moroso. Começando pelo Manual dos Escoteiros Woodcraft, Seton é uma figura essencial para perceber as origens do escotismo moderno e da educação ao ar livre. Antes do escotismo se transformar numa instituição mundial, havia já esta ideia de formar jovens através da vida no campo, da observação da natureza, dos sinais, das pistas, dos jogos, da disciplina voluntária e da aprendizagem prática. Este livro interessa-nos porque está antes da burocracia aparecer. Está antes de haver de preencher uma ficha, de haver uma secretaria, do crachá domesticado. É um texto de origem, quase tribal, no sentido pedagógico da palavra. A criança e o jovem aprendem a olhar para o mundo como se o mundo ainda tivesse sinais para ler. Pegadas, árvores, animais, fogueiras, códigos, gestos, rituais, mérito, serviço. Seton lembra-nos que a prontidão não começa na compra de equipamento, começa numa educação do olhar. Quem não observa, não se prepara. Quem não distingue, não decide. Quem não conhece o terreno depende sempre da versão que alguém lhe dá desse terreno. E isso, para nós, é central. Ao lado de Seton aparece o Escotismo para Rapazes, de Robert Baden-Powell. Este é o livro que dá forma mundial ao movimento escotista. É um manual fundador, publicado em 1908, e a sua importância ultrapassa largamente a história do escotismo enquanto organização. É um livro sobre caráter, observação, cidadania, campo, disciplina, patrulha, serviço e desembaraço. Hoje, é claro, lemo-lo com distância.
Há ali marcas do Império Britânico, do seu tempo, das suas hierarquias, da sua linguagem e dos seus pressupostos. Não temos de fingir que não existem e também não o vamos censurar nem apagar, ao estilo do politicamente correto. Não vamos cometer o erro moderno de deitar fora tudo o que veio antes de nós, por não ter sido escrito já com as nossas palavras. O que nos interessa em Escotismo para Rapazes é a sua pedagogia prática. A ideia de que um rapaz, ou hoje diríamos qualquer jovem, deve ser capaz de se orientar, ajudar, observar, servir, resistir ao medo, trabalhar em equipa e agir com responsabilidade. Baden-Powell não está aqui como um santo fundador, está como autor de uma gramática, a gramática da patrulha, a gramática do campo, a gramática do estar preparado. E a prontidão tem muito a aprender com essa tradição, precisamente porque ela junta corpo, caráter, comunidade e ação. Ainda dentro desta família aparece abrigos, cabanas e barracões de Daniel Carter Bird. Bird pertence à mesma constelação de pioneiros do escotismo, da educação e ao ar livre. Mas este livro desce ainda mais ao concreto, como construir um abrigo, como pensar uma cabana, como imaginar uma pequena arquitetura de sobrevivência, lazer e aprendizagem. É um livro de mãos, um livro de madeira, um livro de desenho, um livro de coisas que se montam, se experimentam, se corrigem e se melhoram. Interessa-nos porque a modernidade criou uma separação absurda entre pensar e fazer. Como se a inteligência estivesse toda sentada à secretária e o trabalho manual fosse só uma execução bruta por gente mal formada. Não é. Construir um abrigo obriga a pensar, obriga a conhecer o material e as ferramentas, obriga a perceber pesos, inclinações, vento, água, frio, calor, erro e paciência. Principalmente a água. Temos tido sérios problemas com a água no nosso terreno, na nossa caravana. O manual destes não é só um livro sobre cabanas, é um livro contra a impotência prática. Talvez seja isso que une Seton, Baden-Powell e Bird. Os três, cada um à sua maneira, acreditam que uma pessoa se forma fazendo, que se aprende a fazer as coisas. Não só a ouvir, não só a ler, mas fazendo. A segunda família de livros leva-nos agora ao regresso à Terra e à crítica da civilização industrial. Aqui entra 3 hectares de liberdade de Bolton Hall. Este é um livro decisivo para a nossa coleção porque vem de uma fase antiga do movimento de regresso à Terra ou do primeiro sobrevivencialismo, como gostamos de lhe chamar. Antes de haver off-grid no YouTube, antes das casas minúsculas no Instagram, antes da estética da cabana minimalista e do fogão a lenha fotografado ao pôr do sol, já havia pessoas a perguntar uma coisa simples: de quanta terra precisa uma família para viver com mais liberdade? Bolton Hall responde com uma tese otimista, prática e económica. Pouca terra. Bem trabalhada, pode dar margem, alimento, autonomia e independência a quem vive esmagado pela renda, pelo seu ordenado e pela cidade. Não é um livro ingênuo, mas pode ser lido ingenuamente. E convém avisar, ninguém deve se ir a correr para comprar um terreno convencido que 3 alqueires lhe resolvem a vida. A terra não resolve nada sozinha. A terra exige saber, capital, ferramentas, água, corpo, tempo, vizinhança, paciência e capacidade de falhar. Mas 3 hectares de liberdade é importante porque nos recorda que a liberdade material tem uma base concreta. Não há liberdade só em ideias. Há liberdade na capacidade de conseguir produzir alguma coisa, na capacidade de comer sem depender inteiramente de uma cadeia de distribuição, mini-mercados, mercados, supermercados e hipermercados, na capacidade de ter onde viver sem ser sugado até ao osso por uma renda ou uma prestação ao banco, que na realidade é uma renda. Pagamos ao banco para nos deixar viver naquela casa que só será nossa quando acabarmos de pagar, já na reforma. Na capacidade de pôr as mãos na terra e retirar dali uma parte da vida. Depois temos Como Virar Costas ao Sistema, de Rand Prior, que editámos o ano passado, na altura da Flifa, com umas potentes 500 páginas certinhas. Rand Prior é uma figura estranha, ainda bem. Não é um guru, não é líder de uma seita, não é um vendedor de cursos, não é um profeta profissional do colapso, é um autor vindo da contracultura americana, do ecoanarquismo, da crítica civilizacional e da experiência concreta de tentar viver com menos dependência do sistema.
Este livro interessa-nos por duas razões. A primeira é o ensaio. A ideia de virar costas ao sistema não como pose de adolescente, mas como redução gradual de dependências. Depender menos do dinheiro, depender menos do consumo, depender menos do trabalho sem sentido, depender menos de promessas tecnológicas, depender menos de uma vida organizada por instituições que não controlamos e que, à força toda, nos querem controlar cada vez mais. A segunda razão é o land blog, a parte em que a teoria desce à terra, literalmente. A compra do seu terreno, as experiências, os falhanços, a bioconstrução, o isolamento, a comunidade, as expectativas e a realidade. E é aí que Rand Prior se torna interessante para nós, porque ele não vem de uma fantasia perfeita. Não diz, sai do sistema e serás livre. Mostra antes uma tensão, o desejo de liberdade e as dificuldades de obter essa liberdade. A vontade de sair e a impossibilidade de sair por completo. A crítica da civilização e a necessidade de usar partes dessa civilização para construir outra coisa. É um livro que serve para desintoxicar duas ilusões ao mesmo tempo. A ilusão de que o sistema é eterno e a ilusão de que se abandona o sistema com um gesto romântico. Do mesmo autor temos A Civilização Irá Devorar-se, no Prelo, que vamos editar este ano. Aqui, Rand Prior torna-se mais sombrio, mais ensaístico, mais civilizacional. O tema já não é só como vive com menos sistema, mas o que é este sistema e porque tende a consumir tudo à sua volta. O título é forte porque resume uma intuição central. A civilização industrial não se limita a explorar recursos externos. Ela acaba por consumir também as suas próprias bases. Consome o solo, consome a comunidade, consome o nosso tempo, consome a nossa atenção, consome a nossa saúde, consome os nossos vínculos. Consome até as formas antigas de saber que permitiam viver fora dela. Este tipo de texto é útil porque nos dá uma lista de tarefas. Este tipo de texto é útil não porque nos dê uma lista de tarefas, mas porque nos obriga a olhar para a máquina do sistema. E, num projeto de prontidão, isto é essencial. Não basta preparar uma mochila, é preciso perceber porque é que a mochila se tornou necessária. Não basta falar de colapso, é preciso perceber que o colapso não é sempre um acontecimento súbito. Às vezes é uma erosão lenta, normalizada, administrada por gente muito competente, com gráficos bonitos e linguagem otimista. A Civilização Irá Devorar-se entra na nossa estante como crítica de fundo. Não é um manual, é um diagnóstico. Ao lado deste aparece A Sociedade Industrial e o Seu Futuro, de Theodor Kaczynski, o nosso único best-seller até à data, temporariamente esgotado. Aqui é preciso ser especialmente claro. Ler Kaczynski não é desculpar os seus crimes, não é adotar os seus métodos, não é transformar um assassino num santo anti-tecnológico. É reconhecer que há textos incómodos que entraram no debate contemporâneo, precisamente porque tocam numa ferida real. A relação entre tecnologia, liberdade, controlo, dignidade humana e natureza. O valor editorial de publicar ou discutir Kaczynski não está na biografia criminal do autor, está no facto de a sua crítica ao sistema tecno-industrial continuar a aparecer explícita ou implicitamente em debates sobre inteligência artificial, vigilância, automatização, isolamento, dependência tecnológica e destruição ambiental. É um livro perigoso se for lido como um catecismo, mas é útil se for lido como sintoma e como provocação. A pergunta que levanta não desaparece só porque o autor é moralmente repulsivo. Até que ponto a sociedade tecnológica aumenta realmente a liberdade humana? E até que ponto nos transforma em peças ajustáveis de uma máquina cada vez mais vasta? A prontidão não precisa de responder como Kaczynski, mas deve questionar, sempre. Estamos agora numa família de livros mais dura, os manuais de guerrilha, resistência e guerra irregular. E aqui convém repetir, estes livros não entram na nossa estante como um apelo à violência. Entram como documentos históricos, políticos e militares. Entram porque ajudam a compreender como pensam pequenos grupos organizados quando enfrentam forças muito superiores. Entram porque a história do século XX não se explica só por exércitos regulares,
parlamentos e tratados. Também se explica com guerrilhas, resistências, ocupações, ditaduras, colapsos, clandestinidade, propaganda, sabotagem e guerra psicológica. Podemos gostar ou não, mas ignorar esse mundo não o faz desaparecer. O primeiro é 150 esclarecimentos ao guerrilheiro de Alberto Baio, que será editado ainda este ano. Baio foi militar, instrutor e teórico de guerrilha. Foi o homem que treinou Fidel Castro, um vencedor, portanto. O interesse deste livro está no seu formato, perguntas e respostas, é quase catequético, direto, funcional. Não é a literatura. É a instrução condensada num formato de perguntas e respostas. Mas, para a prontidão, o ponto mais importante não é transformar o leitor em guerrilheiro, é perceber a lógica de resistência assimétrica, como pensa uma força pequena, como compensa a inferioridade material, como organiza a sua disciplina, como lê o terreno, como transforma a escassez em método. Lido criticamente, Baio interessa não só à história militar, mas a qualquer reflexão sobre preparação, organização e sobrevivência sob pressão. O que devemos reter não é o romantismo da guerrilha, é a importância da organização. A improvisação só funciona quando existe preparação por trás. Depois temos a nossa reedição do Manual de Guerrilha Urbana de Carlos Marighella. Este é provavelmente o mais famoso manual de guerrilha urbana do século XX latino-americano. Nasce num contexto muito específico: a ditadura militar brasileira, a luta armada, a repressão, a clandestinidade e a aposta numa estratégia revolucionária urbana. É um livro que deve ser tratado com cautela, não como um objeto de culto, não como um manual para copiar, pois está muito datado, ainda não existiam drones nem inteligência artificial. Mas é um documento de época, uma base, e nada se constrói sem fundações. O que Marighella introduz de forma muito marcada é a cidade como terreno de conflito irregular. Não a montanha, não a selva, não o campo remoto, a cidade, a rua, o bairro, o transporte, a informação. A tensão entre visibilidade, recrutamento e clandestinidade. Para um projeto de prontidão, a leitura crítica deste livro serve sobretudo para uma coisa: perceber que o espaço urbano é frágil, complexo e politicamente carregado. A cidade não é só o sítio onde moramos, é uma rede de dependências, é uma máquina de fluxos. É um território onde a normalidade depende de energia, transportes, comunicações, policiamento, abastecimento e confiança. Quando essa confiança se quebra, a cidade muda de natureza. Marighella deve ser lido como documento histórico sobre essa mudança de natureza e não como uma receita. O terceiro livro desta família é o SS Werwolf, Manual de Guerrilha da Segunda Guerra Mundial, claramente escrito por Hans Adolf Prutzmann, por encomenda de Heinrich Himmler, e que já tivemos à venda na Militares do ano passado. Este é talvez o mais incómodo de todos, porque nos leva para o fim da Segunda Guerra Mundial, para a tentativa nazi de imaginar uma resistência irregular perante a derrota, e aqui a distância moral tem de ser absoluta. Não há romantização possível, não há recuperação simpática, não há fascínio pelo símbolo, pela estética e ainda menos pela derrota. Há um documento. E documentos também se editam para que se perceba a lógica interna de regimes totalitários quando estes entram em colapso. O interesse histórico do Werwolf está precisamente aí, na tentativa desesperada de transformar a derrota militar em resistência clandestina, na passagem da guerra regular para a guerra irregular, na forma como um Estado totalitário tenta prolongar a obediência para lá da sua própria ruína. Lido assim, este manual não é uma homenagem, é uma autópsia. Uma autópsia de uma máquina política que, mesmo vencida, procurava continuar a mobilizar corpos, medo e violência. A prontidão deve ter coragem para publicar e discutir materiais difíceis, mas nunca deve perder a sua bússola moral. Ler não é venerar, editar não é absolver, conhecer não é obedecer. Chegamos agora ao sobrevivencialismo clássico com o Refúgio de Sobrevivência de Ragnar Benson. Este livro tem um sítio especial porque representa uma linhagem muito própria. O sobrevivencialismo norte-americano da Guerra Fria, da Paladin Press, da desconfiança no Estado, do medo nuclear, da vida rural, do abrigo, da propriedade própria, da defesa e da preparação familiar. Benson é prático, por vezes brusco.
e muitas vezes marcado por uma realidade muito diferente da nossa. Não vivemos no Idaho, não temos o mesmo território, não temos a mesma cultura de armas, não temos a mesma relação com o isolamento. E ainda bem que fazemos estas distinções. Mas refúgio de sobrevivência interessa-nos porque levanta uma questão fundamental. Se a casa deixar de ser suficiente, o que é um refúgio? Não é só um sítio escondido, não é só uma cabana, não é só uma fantasia de fuga. Um refúgio é uma estratégia, é água, é acesso, é abrigo, é alimento, é comunidade, é manutenção, é descrição, é realismo. Talvez a melhor lição de Benson seja esta: praticar a arte do possível. Não preparar a vida imaginária que gostaríamos de ter, preparar a vida que conseguimos no terreno que temos, com os recursos que existem, com as pessoas que nos rodeiam e com as limitações que não desaparecem por força de vontade. Para Portugal, isto é decisivo. A preparação de uma família num apartamento da Amadora não é a preparação de uma família numa quinta isolada. A preparação no Ribatejo não é igual à da Serra. A preparação de quem tem água própria não é a preparação de quem depende totalmente da rede. A arte do possível é a diferença entre sobrevivencialismo adulto e fantasia de catálogo, e a escrita de Ragnar Benson é fluida e divertida, incluindo muitos apartes e memórias sobre o seu tempo como mercenário em África, na América do Sul e na Ásia. Falta falar do elemento central, que é o nosso pedido de colaborem para o esforço de guerra. Porque uma editora pequena, uma revista pequena, uma coleção pequena, uma newsletter pequena, um podcast pequeno, só existem se houver gente do outro lado. Gente que lê, gente que compra, gente que apoia, gente que partilha, gente que discute, gente que corrige, gente que critica, gente que empresta livros, gente que oferece livros, gente que aparece. Um projeto editorial como o da Prontidão não vive de algoritmos, vive de leitores. E os leitores não são consumidores passivos, são parte da construção da biblioteca. Cada livro destes abre uma porta diferente. Seton abre a porta das artes do mato e da educação pelo contato direto com a natureza. Baden-Powell abre a porta do escotismo como formação de caráter e serviço. Daniel Carter Beard abre a porta das mãos, da madeira e do abrigo construído do nada. Bolton Hall abre-nos a porta da terra com possibilidade de liberdade material, de onde tirar um sustento e um rendimento. Rand Pior abre-nos a porta da deserção lúcida, da vida com menos sistema e da crítica civilizacional. Kaczynski abre-nos a porta incómoda da crítica radical ao sistema técnico e industrial. Baio abre-nos a porta da organização assimétrica. Marighella abre-nos a porta da cidade como um terreno de conflito. Verwolf abre a porta sombria da resistência de um regime derrotado e ocupado até hoje, desde 1945 que a Alemanha está ocupada. Ragnar Benson abre-nos a porta do refúgio, da preparação clássica e da arte do possível. Juntos, estes livros não dizem todos a mesma coisa, e ainda bem. Uma biblioteca séria não é uma fileira de soldados a repetir a mesma frase. É uma conversa difícil. Uma conversa entre autores mortos, autores vivos, experiências falhadas, ideias úteis, erros perigosos, tradições práticas e perguntas que continuam em aberto. E talvez seja esse o sentido da nossa coleção. Não editar livros para confirmar leitores, editar livros para formar leitores. Leitores capazes de distinguir as coisas, leitores que não precisam de concordar com tudo para aprender alguma coisa. Leitores que não confundem edição com propaganda. Leitores que sabem que um manual antigo pode estar ultrapassado num ponto e ser preciso noutro. Leitores que percebem que a tradição escotista não é folclore infantil. Que o regresso à Terra não é um cenário bucólico para o Instagram. Que a crítica da tecnologia não é automaticamente loucura. Que o sobrevivencialismo não é acumulação de tralha. Que a guerrilha como objeto histórico deve ser estudada sem romantização. E que uma comunidade preparada começa muitas vezes por uma comunidade que lê. A Prontidão é isto.
uma tentativa de juntar livros que não costumam estar juntos, escutismo e sobrevivencialismo, regresso à terra e crítica tecnológica, manuais práticos e ensaios radicais, abrigos de madeira e diagnósticos civilizacionais, cidade e campo, biblioteca e ferramenta, pensamento e mão, pena e espada, porque a prontidão, no nosso sentido, não é só ter coisas, é ter critério. E o critério forma-se lendo, fazendo, comparando, discutindo e voltando a tentar. Evocando aqui o nosso falecido camarada Vítor Ramalho, um cinturão negro não passa de um cinturão branco que nunca desistiu. Este foi o segundo episódio da Prontidão. Hoje abrimos a nossa pequena biblioteca e olhamos para alguns dos livros que definem o nosso território editorial. Nos próximos episódios podemos começar a entrar... Vamos começar a entrar em cada família com mais calma. Os pais do escotismo, o regresso à terra, a crítica da civilização industrial, o sobrevivencialismo clássico, os manuais de resistência e a preparação portuguesa possível. Não para imitar tudo, não para concordar com tudo, não para viver debaixo da sombra dos livros, mas para fazer aquilo que uma boa biblioteca deve fazer. Dar-nos mais mundo, mais linguagem, mais prudência e mais capacidade de ação. Prontidão, porque um povo que não lê não se prepara, e um povo que não se prepara depende sempre de quem leu por ele. Por agora é tudo, até para a semana.